canal Linha de Divisa está chegando na cidade de Tatuí, no interior do estado de São Paulo, na capital da música, para bater um papo, para conversar com o Cristofani. Cristofani, por gentileza, fale um pouquinho sobre você, sobre o teu mestrado, o teu doutorado, e por que Tatuí é chamada de capital da música. Olá, muito obrigado, Deodato. É muita alegria e prazer de estar aqui com você, ter te conhecido e ter essa oportunidade. Meu nome completo é José Roberto Cristofani e eu moro em Tatuí aqui há 1 ano e meio. Tatuí tem um conservatório musical de nível internacional, muito conceituado. O apelido da cidade é Cidade Ternura e é conhecida logo na entrada da cidade, tem um monumento, a capital da música. Daqui saíram muitos bons músicos, né? Então, Tatuí é aqui próximo de Boituva, Itapetininga, na região de Sorocaba. A minha trajetória, Deodato, eu fiz meu mestrado e iniciei meu doutorado, quase terminei meu doutorado lá em São Leopoldo, com os luteranos, na Escola Superior de Teologia. Quando eu estava para defender minha tese de doutorado, fui convidado para lecionar no seminário de Londrina, o seminário da Igreja Presbiteriana Independente. A minha origem é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui pastor de igrejas presbiterianas do Brasil, em Santa Catarina, isso de 87 a 96, durante 10 anos, em Itapema, Itajaí e Joinville. Depois me mudei para Londrina e fui ser professor de tempo integral, na minha área, que é Antigo Testamento. Terminei meu doutorado e fiquei também 10 anos, de 2006, da metade de 96 até 2004, 2005, no seminário teológico de Londrina. Depois saí, vim para São Paulo, a cidade de São Paulo, onde eu nasci. Sou natural da capital, São Paulo, sou paulistano da gema, como se diz. E durante mais 10 anos, eu trabalhei como professor visitante, aí, por exemplo, no Seminário Presbiteriano Renovado, em Anápolis, fui professor visitante lá no mestrado, durante muitos anos. Lecionei teologia em diversas instituições. E agora, esses últimos 4 anos, minha atuação tem sido continuo na área de pastor-mestre, agora nas mídias e nas redes sociais. Eu tenho um canal, tenho redes sociais sempre voltadas para o meu trabalho, para vídeos, eu tenho um site, eu distribuo e-books, né, a minha produção. Então, hoje eu sou um pastor sem rebanho, e minha paróquia, né, como dizia o metodista Wesley, minha paróquia é o mundo, né? Nesse caso aí, o mundo digital, virtual. Eu fiz mestrado e doutorado em Antigo Testamento e tenho uma especialização em informática na educação. Então, minha paixão está no tripé educação, Bíblia e tecnologia. Sou apaixonado por essas 3 áreas e formo o tripé para os meus estudos. Okay. E para a minha atuação de pastor-mestre. Essa é a minha trajetória. Ok. Você comentou comigo em off, eu gostaria que a gente não se estendesse muito nessa pergunta que eu vou fazer, porque a gente vai sair da espinha dorsal do nosso bate-papo de hoje. Mas eu acho de extrema relevância em função do que ele representou para a teologia e para a educação do Brasil. Você conheceu o Rubem Alves quando você morou em Campinas? Eu fiz 3 anos de seminário, JMC, aqui em São Paulo,
E depois me transferi no último ano, no 4º ano, para o Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano de Campinas, Seminário do Sul. Nesse último ano que eu pude estudar em tempo integral, se eu soubesse que era tão bom, teria ido antes, né? Tinha um amigo chamado Ailton, hoje é pastor, reverendo Ailton, que que frequentava a casa do Rubem Alves. E um dia ele me chamou e eu passei aí com ele nas visitas esporádicas que ele fazia ao Rubem Alves. Eu me lembro de ter ido lá 2 ou 3 vezes e ouvir o Rubem Alves, conversar com ele, foi muito bom. Ele foi um grande influenciador da visão, não apenas teológica, né, principalmente da teologia da esperança, como também no setor de educação. Então, meus filhos sempre leram Rubem Alves, em casa sempre tinha livros dele, sempre recomendei a literatura dele, tive a oportunidade de receber ministrações, né, Santa Ceia, pregações do Rubem Alves no CEBEP, que era ao lado do Seminário de Campinas. Então, durante o ano de 1986, eu tive um contato, não próximo, né, nem de amizade, mas pelo menos aí umas 5, 6 vezes, ter a oportunidade de estar com ele pessoalmente, ter nessas raras vezes, ter aproveitado bastante, ter aprendido bastante. Um homem amoroso, um homem divertido, bem-humorado, que cumprimentava e abraçava a gente com muita delicadeza, com muito afeto, e isso faz parte de uma teologia consistente, né? Esse amor ao próximo, assim. Cristofani, fala para mim qual é a etimologia, o significado do teu sobrenome, Cristofani. O meu nome, José, significa pai de multidão, de nações. Roberto, né, que tem origem mais saxônica, tem o significado de valoroso. E Cristofani, muito provavelmente bizantino, né, com nuances de grego. Então, Cristo é a tradução da palavra Meshiá, do hebraico, né? E Fani pode ser de Fanos, o brilho de Cristo, a luz de Cristo, né? E também Fanos, que é o carregador, aquele que porta, né? O portador. Então, o meu nome seria aí o portador de Cristo, ou a luz de Cristo, né? Meu sobrenome. E no hebraico, nós temos a palavra fanim, que significa faces, né? E como fani, a terminação i em italiano é plural, eu gosto de pensar aí que tem uma ligação, né, com o plural de faces, seriam então as faces do Messias, a face do Cristo, né? Meu nome é um testemunho. Mesmo bom. Que eu não dê testemunho, muitas vezes falho, né? Então, meu nome próprio é um testemunho do meu comprometimento com Cristo, né? Ok. Cristofani, e para você, o que é fundamentalismo bíblico? Você é um profundo conhecedor, pesquisador do Antigo Testamento. Para você, o que é fundamentalismo? Fundamentalismo, eu vou tratar sempre do ponto de vista, responder as perguntas do ponto de vista bíblico, que é a minha área de atuação, minha área de formação. O fundamentalismo bíblico é, assim, em poucas palavras, a ideologização da Bíblia. Seja fundamentalismo de direita, de centro, de esquerda, como é classificado aí, eu já não gosto dessas classificações, porque elas não fazem jus à diversidade de fundamentalismo, né? Desta série, né, o professor Ricardo Gouveia já disse que fundamentalismo em relação à fé, então eu não vou me deter nisso, eu vou só dizer
que a ideologização da Bíblia, né, da leitura bíblica, redunda em fundamentalismo. E o fundamentalismo bíblico é pautado em alguns pressupostos. Primeiramente, não na ordem de importância, mas primeiramente nas certezas das verdades eternas, que é um conceito platônico que entrou na interpretação bíblica muito tardiamente, no período pós-apostólico, onde os pais apostólicos, né, gregos principalmente, estavam tentando fazer uma amálgama, né, uma síntese entre a Bíblia, a teologia e a filosofia. E as vertentes platônicas, né, redundaram nessas verdades eternas, imutáveis, né, que paralisou assim o sentido da escritura. Eu vou usar aqui Bíblia e escritura como registro escrito e palavra de Deus como sentido desse registro escrito. Só essa diferença é importante na minha fala. A outra coisa que o fundamentalismo tem de característica como sua base é uma teologia comprometida com uma filosofia de reação. Não gosto da palavra reacionária, mas é de reação. Então, quando há o que eles acham um perigo de corromper as bases doutrinárias do cristianismo estabelecido através dos séculos, então há uma reação a isso. E o fundamentalismo é muito reativo. Você que está me assistindo, você pode notar que os fundamentalistas são muito reativos. Eles esperam alguém, no ponto de vista deles, dar uma vacilada para eles crucificarem, né? O Rubem Alves diz naquele livro Que é a Religião, da coleção Os Primeiros Passos, que a história, né, por exemplo, do cânon bíblico, né, da religião, os hereges são os perdedores, no sentido político, no sentido ideológico. O que se preservou foi a história dos vencedores, e os hereges são os vencidos, né? Então, essa hegemonia, né, de uma certa doutrina que nasce lá nos concílios, nos primeiros concílios cristãos, e são, no meu ponto de vista, agravados, né, se tornam questões pétreas que não podem ser mexíveis, são irremovíveis, né? Causou um grande estrago. Então, os fundamentalismos, de qualquer lado, têm essas características das certezas, das verdades eternas, da pureza doutrinária, mas convenhamos, né, quem lê honestamente a história da igreja percebe que não há um bloco monolítico, né? A doutrina cristã não é unívoca, isso é com único sentido. Há uma variada há variadas formas, né, de teologia, de concepções. A questão do fundamentalismo bíblico é justamente essa tentativa de manter essas verdades como eles são, que são, enfim, em uma palavra, a verdade deles. O fundamentalismo bíblico também, e a gente acho que vai falar disso, se fundamenta, né? O fundamentalismo se fundamenta em teologias, em concepções a respeito da Bíblia, da Escritura, inerrância, inspiração, suficiência e outras coisas que a gente pode falar, né? Mais aqui. Fala um pouco sobre interpretação simbólica da Bíblia.
A interpretação simbólica da Bíblia, ela tem diversas nuances, tem diversos caminhos. Temos a interpretação simbólica no sentido de tipológica, que diz que o Antigo Testamento, especialmente, é uma tipologia para o Novo Testamento, cristocentrada, né? O que eles chamam de cristocêntrica. Isso é, todas as leis, as instituições do Antigo Testamento são um tipo, e um tipo de Cristo. Por exemplo, é muito interessante, no sentido de ser bastante interessante mesmo, as descrições detalhadas que muitos fazem do tabernáculo, ligando cada item do tabernáculo a uma qualidade de Jesus. Isso é um tipo, a maneira simbólica, né? Uma forma simbólica de ler a Bíblia, tipologia. Outra maneira simbólica de ler a Bíblia é a alegoria. O texto está lá para ser alegorizado, que era o método utilizado na Idade Média. Na Alta Idade Média, as leituras bíblicas, o método de leitura bíblica era um método alegórico, que é simbólico também. Você encontra no texto coisas que o texto não diz, simbolizando alguma coisa que você quer que simbolize. E essa leitura se utilizou muito da interpretação que Jesus dá da parábola do semeador e da parábola do grão de mostarda, trigo do joio, quando ele interpreta, item por item. Isso é típico da alegoria, né? Uma terceira interpretação simbólica da Bíblia, que eu poderia citar, são aqui tomar o símbolo enquanto seu significante. Então, no Antigo Testamento, nos profetas, nós temos ações simbólicas. Por exemplo, o capítulo 20 do livro de Isaías, ele fica nu e transita pela cidade pelado, mostrando simbolicamente que o povo seria levado para o cativeiro naquelas condições. E, de fato, se olharmos os altorrelevos, particularmente assírios, em relação aos seus dominados, a gente vê que os prisioneiros, né, iam enganchados pelo beiço ou pelo nariz, pelados em fila, né, para o trabalho escravo ou para a morte, de qualquer forma. Então, isso são ações simbólicas que podem ser utilizadas para simbolismo. Existe, obviamente, toda uma simbologia que aí seria já voltado para questões, vamos dizer assim, mais esotéricas, né? Que são as leituras místicas dos números, das pessoas, né? Contar palavras, contar o número das palavras, e como isso tem a ver com sonhos, como isso tem a ver com a sorte, e assim nós vamos entrar num caminho aí esotérico bastante interessante, né? A cabala judaica, o esoterismo cristão, a astrologia, né? Que faz muito uso dessa leitura simbólica da Bíblia. Essas seriam as 4 linhas mais importantes, no meu ponto de vista, as leituras simbólicas da Bíblia. Ô, Cristofani, e sobre a contextualização cultural, geográfica, histórica, e a relação dessa contextualização com a inerrância bíblica, como é que você vê essas questões? Vamos definir a inerrância bíblica, né?
nós temos um espectro bastante amplo de concepções sobre a inerrância bíblica. Do fundamentalismo, que diz, fundamentalismo teológico, tá certo? E bíblico, que diz que a Bíblia é inspirada a tal ponto de que ela não contém nenhum erro. Eu tinha um professor, já falecido, professor de hebraico, que afirmava que até os maçoréticos tinham sido inspirados por Deus, né? Do outro lado, nós temos o que eles chamam de liberalismo teológico, começa aí pelo século das Sinais, já desde Spinoza, né, quando questiona lá as narrativas mosaicas, né, e vai avançando pelo século XVIII, tendo seu auge aí no início do século XIX, acompanhado, obviamente, do iluminismo, onde a Bíblia é um livro como qualquer outro, é um livro humano de relatos religiosos, né? Aí nós temos a história das religiões, a crítica bíblica, a leitura, que é um fundamentalismo chamado de liberalismo. Para fazer frente a essa... Então, ali contém erros, é um livro humano, isso não tem problema. Dos dois lados, não há problema, porque um acredita que a Bíblia não tem erro, e se aferra nisso. O outro diz, bom, é um livro humano, o erro não tem importância, né? Mas há aí a ortodoxia, que é chamado de conservadorismo, a neo-ortodoxia, e depois da Segunda Guerra Mundial vão se desenvolvendo outras abordagens, que a gente chama aí de abordagens mais contemporâneas, da teologia contemporânea, que não vem ao caso aqui, mas que se trata de pentecostalismo, de neopentecostalismo, dessa ideia gospel, né? De que vai se misturando a ideia de que a Bíblia não contém erros. Isso é um erro ao abordar a inerrância das Escrituras, porque a inerrância até diz, né, para a ortodoxia, que são erros de menos importância que não afetam a doutrina central e os fundamentos. A neo-ortodoxia, Schleiermacher, Karl Barth, Niven, Alexander, né, da velha escola da nova escola de Princeton, vamos chamar assim, essa neo-ortodoxia vai dizendo qual é o problema, né, ter erro. Porque tudo isso, Deodato, e você que me ouve, tem a ver com algo anterior, que é a noção de inspiração da Bíblia. Eu acho que o ponto-chave para discutir atualização, inerrância, etc., como uma questão anterior que ninguém discute, que é a inspiração da Bíblia. E para os fundamentalistas, para os liberais, para os gospel, para os pentecostais, neopentecostais, ortodoxos, neo-ortodoxos e neopráticos, né? Na teologia da libertação, a teologia da missão integral, cada um vai tomando para si e ressignificando essa ideia de inerrância. O fundamentalismo, que está aferrado a essa ideia de que a Bíblia não contém erros, não permite, então, a atualização do texto bíblico, a contextualização, a releitura, a readequação da Bíblia às novas demandas, às novas necessidades humanas e também de contexto social, político, econômico, etc. Né? Eu, particularmente, ensino meus alunos, minhas alunas, a usarem a existência humana, não exatamente o existencialismo, né? O humanismo nas vertentes
seja as quais forem, do humanismo e do existencialismo, mas como existência humana, como o ser que está no mundo, né? Como esse ser que é para o outro, com aí Heidegger e outros teólogos, Tillich, né? O Enfim, com Kierkegaard, essa turma aí. você sugere a leitura do Kierkegaard? Sim, sim, sem dúvida. É baseado nele, né, que Schleiermacher e outros vão, conhecendo o que Kant havia dito, vão tentar e vão fundar, na verdade, a neo-ortodoxia, né? Schleiermacher era muito tranquilo, né? Bom, ele dizia assim, nem tudo que está na Bíblia é inspirado, né? E Karl Barth depois complementa essa ideia dizendo, olha, a Bíblia, a Escritura é uma coisa, a palavra de Deus é outra, diferente. Não é o homem que torna a Bíblia a palavra de Deus, mas é o Deus da Bíblia que torna as letras palavra dele. E ele torna isso aonde quiser, em qualquer texto que ele bem entender, né? Então, Karl Barth mostra, ele tem uma série interessante de 8 teses sobre a inspiração da Bíblia. Você me permite, você que está me vendo, Deodato, eu tenho uma coletânea de textos sobre inspiração, inerrância e escritura no meu site. Eu posso depois pôr nos comentários do vídeo ou na edição. Eu dou aula de Antigo Testamento, de introdução, e esses textos sobre escritura, porque qual é a dificuldade que eu vejo? A inerrância, a atualização, né, essa discussão, ela é secundária em relação à questão fundamental. O que as pessoas, de fato, deveriam estudar é a inspiração da Bíblia, para depois mostrar, porque esse é o fundamento. O que os fundamentalistas têm em comum, as pessoas têm em comum, é a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A neo-ortodoxia diz, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, porque as pessoas não fazem distinção entre escritura, entre Bíblia, entre palavra de Deus, é tudo a mesma coisa. E eu compreendo isso, né? Porque nós, professores, pastores, falhamos, pecamos em não ensinar isso para as pessoas, em não fazê-las distinguir o que é letra e o que é palavra de Deus. Schleiermacher usa uma expressão muito interessante, né? O nome de Schleiermacher é fazedor de rede, né? Tecedor de rede, isso é muito significativo. Meu professor no mestrado, Vitor Westeller, né, da Escola Superior, hoje ele está na escola luterana de Chicago, né? Ele é professor lá, considerado o segundo melhor teólogo luterano do mundo na atualidade. Ele que ensinou a gente a fazer essa relação de nomes com a vocação da pessoa, né? Então, Schleiermacher diz assim, a Bíblia é uma das obras do Espírito Santo, mas não é a única. Então, ele vai moldando a neo-ortodoxia, né? E eu gostaria que vocês soubessem, né, que eu não estou defendendo isso aqui, nós estamos fazendo uma proposição aqui de debate, né? Nós não estamos marcando posição, não estou fazendo uma profissão de fé aqui, mas estou dizendo honestamente para você que é preciso voltar à discussão da inspiração da Bíblia para depois falar e da concepção que nós temos de Bíblia e Palavra de Deus para poder entrar nessa questão da inerrância, né? E a gente tem acompanhado aí o bafafá, né, que tem dado aí, como a gente diz, pano para manga, essas discussões que seriam possivelmente evitadas se a gente tivesse uma base mais sólida, né? Então, a minha confissão de pecado é nós falhamos como pastores e mestres e doutores da igreja, falhamos em ensinar isso para o povo, né? E o povo está à deriva, infelizmente. Cristofani, é justamente a última pergunta que eu gostaria de fazer para você. Esse vídeo é
só uma introdução, eu pretendo, se você concordar, fazer uma série ao longo de 2021 de bate-papo com você, trocar ideias, agregar valor aí justamente essa proposta do canal, que é uma conversa de academia com academia e de academia com o grande público, e com certeza levar essas questões que você está levantando para o interior das igrejas que assim quiserem, seria extremamente interessante. Mas a última pergunta que eu gostaria de fazer para você é se você acompanhou nos últimos 15 dias o apedrejamento do pastor Ed René Kivitz e qual é a sua leitura sobre o que aconteceu e sobre as posições dele. É bem importante lembrar que quando nós debatemos, como estamos fazendo agora, nós debatemos ideias, nós não atacamos pessoas, porque isso vai contra o amor exigido de todos nós que professamos a fé em Jesus. O Ed René é um pastor admirável. Eu não o conheço pessoalmente, não li muitas coisas dele, conheço mais de pregações, sei da grande influência dele, o que hoje se chama a Igreja B, né? A igreja que está além da sua comunidade local, é um pastor de muitas pessoas nas redes sociais. E primeiro eu gostaria de dizer que o que me entristeceu profundamente, né, é que as pessoas atacaram a pessoa do René, né? Não discutiram ideias, chamaram de herege, né? E uma coisa que as redes sociais e a pós-modernidade é muito prolixa em fazer é fragmentar. Então pegaram o sermão dele de 50 minutos e cortaram um pedaço, né, de 1 minuto e meio, exagerando aqui, né? Alguns pegaram até menos e já carimbaram herege, né? Liberal, etc. E tal. Então eu fiquei muito entristecido. Eu tinha, né, no meu canal recentemente a ótica do pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. E eu comecei a sentir que eu teria que falar coisas que só ia atrair esse tipo de gente que vão atacar, que não vão argumentar, que não vão falar, né? Esse é o primeiro ponto, que eu fiquei muito entristecido e fico quando eles fazem isso com qualquer pessoa, né? Não significa que eu concorde com as ideias de ninguém exatamente, mas a pessoa precisa ser respeitada. As suas ideias mudam, né? Daqui 10 minutos você vai mudar de ideia, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, o que sobra é a pessoa que devemos amar. Suas ideias não têm muito valor enquanto objeto do nosso amor. Nosso amor deve ser direcionado à pessoa. Segundo lugar, o Ed René, no sermão, e depois ele pregou no domingo, e na quinta-feira seguinte ele tem lá de casa em casa, alguma coisa assim, e ele explicou, né, deu satisfação do sermão dele e tentou explicar para as pessoas que não entenderam a mensagem dele, é uma atitude cristã também, muito louvável, tentou explicar o que significa a palavra atualizar. Eu, vendo esses dois aspectos, eu pensei comigo que as pessoas estão atacando, ou atacaram o René, ainda estão atacando, né? Aqui e ali, como uma militância ideológica. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Jesus. É um descalabro, né, ideológico de uma milícia, né? Eu vou usar esse termo no sentido que se usa hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, as milícias
armadas, né, com pedras, com punhais, com faca, né, com metralhadora, para ferir a pessoa, né, para cancelar, para apedrejar, com esse tipo de coisa. A atualização do René, por isso que eu digo que o nosso ensino poderia evitar isso. Vamos aqui colocar o seguinte: o Ed René disse que nós precisamos atualizar a Bíblia. Ele não disse que nós precisamos atualizar a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, emanada pelo Espírito da Escritura, é que atualiza nossas vidas. Nós fomos renovados, atualizados pelo Espírito Santo. Ele poderia ter usado outra expressão, mas eu diria, ele fez um upgrade, né? O Espírito faz um upgrade em nossa vida todos os dias ao ler a Escritura. A riqueza da Escritura consiste em o Espírito transformar aquela letra morta em algo vivo para nós. É nesse processo que nós ouvimos a palavra de Deus. E é muito comum, por exemplo, né, ouvir uma canção popular e ouvir a voz de Deus nessas canções. Eu fiz um vídeo semana retrasada sobre os profetas pegarem essas canções populares, né, e fazer uma releitura, fazer uma atualização, né? Alguns hinos de igreja são canções populares. Paulo usa poesia popular, né? Usa filosofia popular e transforma no que as pessoas entendem, que nós entendemos, em palavra de Deus. Então, isso seria um ensinamento, que Deus se manifesta para além da Bíblia. Ele faz upgrade, atualiza, o Espírito de Deus assopra aonde quer, né? Nós não temos controle. Eu sei que o fundamentalismo, a ortodoxia, o conservadorismo quer ter controle da palavra, controle de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus. Nós não temos esse controle. Seria muito fácil derrubar esses argumentos dizendo que o Novo Testamento é uma hipótese. Quem tem acesso às páginas do Novo Testamento grego sabe que a cada versículo tem uma variante. O que é uma variante? Tem uma leitura diferente, tem uma palavra que tirar e colocar outra no lugar. A tradição da disseminação do Novo Testamento, o Antigo também, mas do Novo Testamento especialmente, que é o livro que nos interessa em primeiro lugar como cristão, a disseminação das cópias foram sendo alteradas, modificadas, relidas, atualizadas. Se você pega o Códice de Beza do livro de Atos, há uma deliberada tentativa de apagar as mulheres, né? A posição das mulheres, mudando a ordem das palavras, omitindo o nome de mulheres, né? Isso é uma leitura misógina. É uma atualização que serviu de palavra de Deus para aquela comunidade que recebeu esse evangelho, né? Que recebeu o Atos dos Apóstolos, ou essa versão do Atos dos Apóstolos. Então, é muito simples, né? Para um fundamentalista, a gente dizer que o Novo Testamento, o texto que temos, a tradução que temos já é uma atualização, já é um upgrade na Escritura. Porque, convenhamos, tem que ser honesto, né? E tem que admitir isso com humildade. As traduções foram pautadas por preconceitos teológicos, doutrinários e morais. Por que nós temos diversas traduções? Porque uma linha teológica acha que aquele texto foi mal traduzido, foi mal atualizado. A tradução com que esse pessoal briga, né, que nós temos nas mãos, são hipóteses, né? Então é muito cruel pegar algumas palavras do René e colocar
fora de contexto, fora de propósito, fora do propósito original, e usar como propósito maquiavélico, demoníaco, né? De atacar um servo de Deus, uma pessoa que tem abençoado uma grande quantidade de gente, né? E vai continuar abençoando, quer queiram ou não os fundamentalistas, né? Então, eu acho isso de uma crueldade sem limite, né? Por quê? Por causa da ignorância, a ignorância das Escrituras, né? Errais não conhecendo as Escrituras. É um erro crasso, né? Violento, não conhecer a Escritura. E vim com essa conversa, né? Para boi dormir. E tem mais um detalhe que eu gostaria de frisar aqui para você. Esse fundamentalismo é marcadamente, né, de origem do hemisfério norte, né? Eu tenho visto eu posso chamar de meninos carinhosamente, né? Porque são mais novos que eu, alguns foram meus alunos, poderiam ter sido meus alunos pela idade, mas o que eu tenho visto é se multiplicar no YouTube, particularmente nas redes sociais, teólogos muito novinhos que estão dizendo bobagem, reproduzindo uma teologia do hemisfério norte, eu estou me referindo exatamente à América do Norte, com bibliotecas cheias de livros e traduções de uma teologia consistente para a América do Norte, para um país rico, militarmente poderoso, que tem na sua cultura, né, pressupostos muito diferentes dos nossos. Então, eles atualizam lá. Um exemplo bem marcado disso é a Bíblia A Mensagem. O Tim Keller, né, foi ele que traduziu, né, a Bíblia Mensagem. Ele traduziu a Bíblia A Mensagem para o povo norte-americano. E a editora quis fazer uma tradução, e fez, né, uma tradução do inglês para o português. E ele mesmo disse o seguinte: eu temo que uma tradução em outro idioma vá mutilar a tradução que eu fiz para uma sociedade, uma cultura bem específica. E ninguém bate no tradutor dessa Bíblia porque ele disse isso, né? Porque ele atualizou para o seu povo, para a sua comunidade, para a sua igreja, para a sua cultura. Então, essa meninada fica repetindo essa teologia que foi feita em outra época, né? Pararam no tempo no século XIX, pararam no tempo na teologia, e repete, né? E é muito comum ver esses jovens pastores com uma biblioteca imensa atrás, né? Mas acabam sendo repetidores, né? Para se formar um teólogo, um biblista, se leva tempo, né? A gente precisa tomar algumas bordoadas de Deus, né? As pessoas vão bater mesmo, né? Mas quando a gente leva, Deus dobra a serviço da gente, não só os joelhos, mas o pescoço duro, né? Deus acalenta nosso coração, dirige pelo seu espírito. Isso leva muito tempo, né? Para você estabelecer uma teologia, uma convicção. Infelizmente, esses canais do YouTube são muito populares, com 600, 500, 1 milhão de seguidores, e estão formando milícias também, né? Eu estava assistindo um vídeo de um desses rapazes, né? De um desses pastores, e ele chamando as pessoas para baixar os vídeos e guardar, e se caso alguém, por algum motivo, tentar tirar esses vídeos do ar, eles colocarem e inundar as redes sociais com esses vídeos. Isso é militância, né? Isso é milícia, né? Isso é cruzada, no sentido literal da palavra, das cruzadas medievais. Existe um inimigo e Deus me escolheu para combater esse inimigo, né? O Ed René não é inimigo, é irmão, né? Os outros que o criticam também não são inimigos, são irmãos e irmãs. Como que a gente trata o irmão e irmã publicamente, né?
Eu me lembro que, há algum tempo, há décadas atrás, nós éramos, os evangélicos, os cristãos, éramos alvos, né, de ataques de fora. Agora, os de fora estão rindo com os ataques que nós temos perpetrado um contra os outros, né? Nós temos sido um vexame para a sociedade, né? Motivo de riso, de ridicularização, né? E tudo isso não tem a ver, Deodato, com inerrância, inspiração e ortodoxia, liberalismo, fundamentalismo. Tudo isso tem a ver com falta de amor, com ignorância, né? Ignorância teológica, ignorância bíblica, ignorância histórica. Nós realmente temos uma geração que está em busca de certezas e de um barco seguro, de um porto seguro, né? Então, nós precisamos oferecer essa reflexão, seu canal está de parabéns por isso, oferecer uma reflexão madura, uma reflexão sem paixões, né? Apesar que eu sou apaixonado quando eu falo de Bíblia, mas sem a paixão de ataque, né? De criar aí uma militância contra os nossos irmãos, né? E para terminar, eu diria assim, o Ed René sofreu muito, a família dele sofre muito, e isso não é a vontade de Deus. Pode ter certeza que aquele que faz o outro sofrer não está fazendo a vontade de Deus. Isso é fundamental, não fundamental. Cristofani, muito obrigado. Gostaria de estender mais aqui, mas a gente está caminhando para o final. Muito obrigado por separar um tempo aí para a gente conversar sobre essas questões. E com certeza a gente vai voltar a conversar muitas e muitas vezes aí, trocar ideia. Eu queria terminar com um minuto, com uma mensagem sua, Cristofani, para a sociedade brasileira a respeito dessa nova leitura, dessa nova visão em relação à média que a gente encontra, do estudo da inspiração bíblica. Um minuto, por gentileza. E as suas palavras finais. Bom, eu diria a você que está me ouvindo, para você gastar menos dinheiro com hambúrguer no McDonald's e mais dinheiro com Bíblia. Comprar várias versões da Bíblia e ler e estudar a Bíblia. A nossa única saída é conhecer a Bíblia e permitir que a palavra de Deus floresça em nosso coração, mas também dentro da sociedade. Nós temos um país dividido, nós temos um país sofrendo, não só com a pandemia, mas com os distanciamentos socioeconômicos aumentando, o abismo socioeconômico aumentando, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas em angústia, se matando, suicidando, negros, homens, mulheres, pastores, não vem cor, não vem raça, não vem gênero, para salvar essas pessoas. Então, a minha exortação como pastor é que nos debrucemos de fato na Bíblia para entendermos a palavra de Deus e ajudar essa gente a viver, se possível, socorrê-las, se possível, fazer aquilo que Deus tem feito por nós, que é amar essas pessoas. Então, 3 palavras: estudo da Bíblia, estudo da Escritura, estudo da palavra de Deus. E as minhas palavras finais é agradecer a sua atenção, o carinho, o respeito, o Deodato pela oportunidade, e os companheiros e companheiras, os irmãos e as irmãs, os amigos e as amigas, que nos ajudam a ir sempre adiante com a graça de Deus. Fiquem em paz. Okay. Muito obrigado. Ok, obrigado. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Amém.